Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um absurdo da semana. Pessoal, teve Torre Eiffel nas cores do Brasil, teve estátua do Macron roubada, tem um desfecho de toda aquela confusão, aquela onda de vandalismo da torcida do Paris Saint-Germain e tem também a treta entre Elon Musk e Donald Trump. Fica comigo pessoal, que depois da vinheta eu te conto. A Torre Eiffel brilhou com as cores do Brasil, um gesto raro, simbólico e político, o que fez Paris acender sua principal estrela para o presidente Lula. Tudo começou no dia 4 de junho. Lula chegou a Paris e foi recebido com honras militares nos Invalides, mas o ponto alto da noite foi a selfie entre Lula, Macron e a primeira-dama francesa, diante da Torre Eiffel acesa em verde e amarelo, uma imagem que correu o mundo. Nos dias seguintes, Lula se reuniu com Macron para discutir temas delicados, chamou a guerra em Gaza de cobrou reformas na ONU e defendeu o avanço do acordo Mercosul-União Europeia. O presidente brasileiro deixou claro, o Sul global quer voz. Além da política, a visita também foi cultural. Lula foi homenageado pela Academia Francesa e recebeu o título de Doctor Honoris Causa da Universidade de Paris. Durante um fórum econômico, Lula garantiu 100 bilhões em investimentos franceses no Brasil para os próximos anos, reforçando a parceria em tecnologia, defesa e infraestrutura. O presidente ainda participou da Conferência da ONU sobre Oceanos e visitou uma base naval francesa, reforçando a cooperação ambiental e militar entre os dois países. Dois dos homens mais poderosos dos Estados Unidos entraram em guerra política, Donald Trump e Elon Musk. Trocaram farpas, acusações graves, e bilhões evaporaram do mercado. O que causou essa treta? E o que ela significa para o futuro da política americana? Tudo começou quando Elon Musk detonou um pacote proposto por Donald Trump, chamando de uma montanha de porcaria que afundaria os Estados Unidos em mais de 2 bilhões de dívida. Musk ainda reclamou da retirada de incentivos para carros elétricos, que afeta diretamente a Tesla. Trump não deixou barato, como vocês já conhecem, né, o temperamento dele, chamou Musk de louco, ameaçou cortar todos os contratos da Tesla e da SpaceX com o governo, e disse que Elon traiu os republicanos. Foi algo muito grave ele ter falado isso. Nos bastidores, aliados de Trump cogitaram boicotar as empresas do bilionário. Musk foi ainda mais longe, sugeriu publicamente que Trump estaria nos arquivos secretos do caso Epstein, o bilionário acusado de abuso e tráfico. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse caso aqui no canal. A insinuação gerou revolta e Musk logo apagou o post, mas o estrago já estava feito. O mercado reagiu na hora. As ações da Tesla caíram 14% com perdas de 150 bilhões de dólares. Já a Trump Media desvalorizou quase 8%. A guerra entre os dois maiores egos dos Estados Unidos virou um risco financeiro real. Fontes dizem que aliados de ambos tentam acalmar os ânimos. Musk apagou postagens, Trump diminuiu o tom, mas nos bastidores a relação está por um fio. E Musk já cogita criar seu próprio partido político, o American Party. O embate entre Musk e Trump é mais que uma treta, é o reflexo de uma disputa pelo futuro dos Estados Unidos. Quem vai vencer? O magnata da política ou o bilionário da tecnologia? Deixa sua opinião aí nos comentários. Paris amanheceu chocada. A estátua de cera do presidente Emmanuel Macron simplesmente desapareceu do Museu de Garve e foi para a frente da Embaixada da Rússia. E o motivo? Um protesto ousado do Greenpeace. Mas por quê? Tudo começou no dia 2 de junho. 3 ativistas entraram no Museu de Garve como se fossem turistas, poucos minutos depois trocaram de roupas, agiram como funcionários e roubaram a estátua de cera do presidente francês. A peça foi levada até a Embaixada da Rússia em Paris. O Greenpeace acusa a França de hipocrisia. Enquanto apoia a Ucrânia, continua negociando gás, fertilizantes e urânio com Moscou. 2 dias depois, nova surpresa. A estátua reapareceu em frente à sede do EDF, a gigante francesa de energia. Outro recado,
cortar os laços energéticos com a Rússia. A polícia recuperou a peça e o museu foi notificado. O diretor do Greenpeace na França disse: a França faz um jogo duplo. Macron representa essa contradição. Segundo dados do próprio Greenpeace, a França foi o maior comprador europeu de gás natural liquefeito da Rússia em 2024. Que contraditório, hein? O Paris Saint-Germain conquistou sua primeira Champions League como uma goleada histórica, mas a comemoração dos torcedores virou pesadelo. Paris viveu uma noite de caos, com mortes, saques e centenas de prisões, como vocês mesmos já puderam acompanhar aqui no canal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu irei deixar aqui no card para você acompanhar. O que aconteceu depois? Vocês devem estar se perguntando. E o que o governo fez? Na noite do dia 31 de maio, milhares foram às ruas comemorar, mas a alegria durou pouco. Grupos violentos se infiltraram entre os torcedores, resultando em mais de 260 carros incendiados, vitrines quebradas, saques e 2 mortos. Um atropelado em Paris, outro infelizmente esfaqueado em Dax. A polícia reagiu com força. 491 prisões só em Paris e mais de 5.000 agentes foram mobilizados. No dia 2 de junho, os primeiros detidos já estavam sendo julgados. Muitos foram condenados por furtos, destruição e agressão a policiais, inclusive com pena de prisão imediata. O presidente Emmanuel Macron condenou os atos, afirmando que a violência não representa o povo francês. Já a oposição aproveitou para pressionar. A direita pediu punições mais duras, enquanto a esquerda criticou os excessos da repreensão policial. Mesmo com um clima tenso, o desfile do PSG aconteceu no dia seguinte, como vocês também puderam acompanhar aqui no canal. Mas em vez de festa, havia revistas de bolsas, barreiras e blindados. Paris não comemorava, se defendia de mais uma possível explosão. A vitória histórica do PSG, manchada por uma onda de violência. Em vez de orgulho, Paris viveu medo, dor e incerteza. O futebol uniu, mas os atos brutais dividiram a cidade. E agora, o debate é claro: como garantir a segurança sem apagar a celebração? Pessoal, esse foi o absurdo da semana. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilha para seus amigos e deixe aí seu comentário. E até breve, diretamente de Paris.